E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, se você ainda não é inscrito, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para sempre receber as notificações de vídeo. Tem peça nova aqui toda semana nesse canal. Corra aqui para trazer sempre conteúdo novo para vocês. Curtam esse vídeo já no início, que ajuda muito o canal. E o principal, por favor, sempre assistam todas as propagandas. Eu sei que às vezes é meio chato para vocês, mas é a única maneira que vocês conseguem me ajudar aqui no canal para que eu consiga sempre trazer novos conteúdos para vocês e comprar material, né, gente? Porque sem material não tem conteúdo novo. E aí, como eu tava falando no vídeo anterior, esse é meio que uma continuação do vídeo do cropped. Essa linha aqui é a mesma que eu tô usando, ó. É o mesmo novelinho, foi menos de meio novelinho para fazer aquele crop de frente única, e eu vou estar fazendo com o mesmo novelinho, com o restante que sobrou, aquele bucket hat, que é aquele chapéuzinho de praia que tá super na moda, né, em tecido, e eu vou estar fazendo ele no crochê. A gente vai fazer todo ele de ponto baixo, como eu falei, essa aqui é a linha Brunella, é a mesma do cropped, que eu quero fazer conjuntinho, a Tex é 300 e eu vou estar usando a agulha número 2. Vai ser meio que um tamanho universal, tá? Se você tá fazendo para você, você também pode ir medindo na sua cabeça, porque pode ser, né? Você tem uma cabeça um pouco maior, um pouco menor, isso acontece. Então, eu vou estar ensinando meio que um tamanho universal, até porque ele estica, né? A linha estica. Mas, se você quiser, você também pode ir fazendo baseada na sua cabeça, ok? Acredito que esse novelinho vai dar para terminar. Então, basicamente, o novelo vai dar para fazer tanto o cropped que eu já fiz, como o chapeuzinho aí para poder fazer uma combinação de venda para vocês, seja porque vocês quiserem, ok? Então, vamos começar aí o nosso bucket hat de crochê. Então, aqui eu não gosto de iniciar com anel mágico, mas quem gosta pode fazer. Eu sempre inicio com correntinhas mesmo. Então, vou laçar a minha linha e vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Antes de continuar, de falar uma coisa muito importante. Quem tem dificuldade em ponto baixo de achar início e final de carreira, é bom ter marcador, tá? Eu consigo enxergar o meu início e final de carreira, então eu não preciso. Mas como eu sei que tem muita gente que acaba se perdendo, usa o marcador, tá? Então, feitas as 4 correntinhas, vou inserir minha agulha lá naquela primeira que quando eu empurro, fecha. E vou fechar com um ponto baixíssimo, formando um círculo. Dentro desse círculo, a gente vai trabalhar agora 8 pontos baixos. Então, insiro a minha agulha soltinho dentro do círculo, puxo e faço um pontinho baixo. Então, a gente vai contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º. Feitos os 8 pontos, no primeiro pontinho baixo, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Uma coisa importante, onde a gente fecha, no ponto que a gente fecha a carreira, é no mesmo ponto que a gente inicia. Então, nesse mesmo pontinho que eu acabei de fechar com ponto baixíssimo, é onde eu faço meu primeiro ponto baixo da carreira, tá? Sempre lembrem disso, o ponto que a gente fecha é também o ponto que a gente inicia a nova carreira. Então, aqui, essa linha aqui, eu vou deixar para puxar depois que eu fizer essa segunda carreira, que senão fica muito apertadinho para trabalhar. Então, nessa carreirinha, nós vamos dobrar a quantidade de pontos. A gente vai fazer 2 pontos baixos sobre cada ponto, transformando, então, de 8 para 16 pontos baixos. Então, nesse mesmo ponto, ó, que eu acabei de fechar, faço o meu primeiro pontinho baixo. É normal ele ser meio chatinho de fazer esse primeiro, justamente porque a gente acabou de fechar ali, tá? A carreira. Então, fiz um e fiz o segundo no mesmo ponto. E aí, a gente vai dando a voltinha. É bom sempre ir contando também nas primeiras carreiras, quem tem dificuldade de enxergar, é bom sempre ir contando, ó. Aqui eu já tenho 6, aqui 7, 8, 10, 12, 14, e aqui os últimos 2, 16. Eu sempre consigo enxergar meu início e fim de carreira, porque ele fica meio que em relevinho, ó. Eu sempre sei que é aqui. O meu primeiro ponto baixo. É como se eu estivesse pulando um pontinho, que ele forma esse negocinho do ponto baixíssimo,
E aí, meio como se eu estivesse pulando um pontinho e fechando no segundo. É assim que eu sempre sei o meu início e final de carreira. Mas é como eu falei, quem tem dificuldade, fecha, usa o marcador sempre no primeiro ponto, tá? Então, peguei aqui no último ponto, né? No primeiro pontinho baixo, vou fechar com um ponto baixíssimo, finalizando a segunda carreira. Agora sim, a gente pode pegar essa linha aqui do início, ó, e dar uma puxadinha que fecha um pouquinho mais aquele círculo inicial. Depois aqui também, ó, para cobrir só esse buraquinho, a gente faz o acabamentozinho, a gente passa uma linha aqui, faz um nozinho com essa outra e tá tudo certo, fecha, não fica buraquinho nenhum. Como eu falei, a gente vai trabalhar, então, todo ele de ponto baixo, nós vamos fazer as carreiras de aumento, até chegar no tamanho legal da cabeça, para a gente descer sem fazer aumentos, né, só ponto baixo sobre ponto baixo, e depois, novamente, fazer alguns aumentinhos ali, para ser a abinha dele. Então, aqui nessa carreira, agora, a gente vai intercalar. Em um ponto, a gente vai fazer um ponto baixo, e no outro, a gente vai fazer 2. No outro, 1, no outro, 2. Então, nesse que eu acabei de fechar, eu vou fazer o meu primeiro. Vou fazer um pontinho baixo só. No próximo, eu vou fazer 2. No próximo, eu vou fazer apenas 1. No próximo, 2. E assim por diante, tá? Eu vou mostrando sempre o início da carreira e o restante vocês vão fazendo, senão ele vai se tornar um vídeo muito grande. Então, só intercalando, em um faz um ponto, no outro faz 2, no outro faz 1, no outro faz 2. Volto no finalzinho da carreira para fechar e pra gente fazer a próxima. Chegando aqui no finalzinho da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, que a gente tinha feito. E agora, a gente sempre a cada carreira vai aumentando um pontinho baixo sozinho. Nessa carreira, a gente fez um pontinho baixo sozinho, no outro 2, no outro 1, no outro 2. Nesse aqui, a gente vai aumentar. Então, no primeiro pontinho, a gente vai fazer um pontinho baixo, no segundo, um pontinho baixo, e aí, sempre no terceiro, a gente vai fazer 2 pontinhos baixos dentro do mesmo espaço. Então, nesse mesmo ponto que eu fechei, eu faço meu primeiro ponto baixo da carreira. Então, fiz aqui o primeiro. No próximo, eu também vou fazer apenas um. Sempre daí no terceiro, eu faço 2 dentro do mesmo espaço. Daí, novamente, eu sempre vou contando assim. Aí, novamente, ó, no primeiro, um pontinho baixo. No segundo, um pontinho baixo. No terceiro, 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Aí, novamente, no primeiro, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, 2 dentro do mesmo espaço, tá? Então, vão seguindo dessa maneira. Chegando ali no finalzinho, eu volto para fechar com vocês. Voltando aqui no final, eu vou fazer mais o início dessa carreira e as demais vocês vão poder fazer sozinhos, porque é sempre meio que uma repetição. Sempre vai aumentar um pontinho baixo sozinho, ou vocês podem sempre lembrar que o aumento vai pular sempre um ponto. Então, assim, essa carreira a gente fez 2 pontos baixos sozinhos e sempre o aumento no terceiro. Nesse vai ser 3 pontos baixos sozinhos e o aumento sempre vai ser no ponto 4. No próximo, 4 pontos baixos sozinhos e o aumento sempre vai ser no ponto 5. Então, sempre vai ser assim, sempre aumentando um pontinho baixo sozinho, tá bom? Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo da carreira. E aí, iniciamos. Nesse mesmo ponto, já faço o meu primeiro ponto baixo. Então, faço um, no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro. Então, sempre no ponto 4 é o meu aumento. Então, no ponto 4, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Depois, novamente, no ponto 1, um ponto, no segundo, um ponto, no terceiro, um ponto, no quarto, 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Contando sempre dessa maneira, fica mais fácil para não ter perigo de vocês se perderem, tá bom? Ó. Aí, a cada carreira, então, vai sempre aumentando. Na próxima carreira, o aumento vai ser sempre no ponto 5. Na próxima, sempre no ponto 6. No próximo, sempre no ponto 7. E assim por diante. Eu vou ver aqui quantas carreirinhas eu vou fazer até chegar no tamanho que a gente não vai mais fazer aumento. Então, eu vou fazer aqui os meus, tá? Seguindo sempre essa regrinha que eu passei pra vocês agora. E quando eu voltar, já vou estar com essa parte pronta e eu vou falar, ó, fiz tantas carreiras, a última carreira ficou assim, tantos pontos baixos sozinhos, o aumento ficou então um ponto, tá? E aí, depois, a gente vai dando seguimento aí. Não vou sempre fazer isso, porque
É algo assim que é meio que uma repetição, já expliquei, já mostrei como fazer, então não tem por que a cada carreira ter que ficar fazendo a mesma coisa, senão se torna um vídeo muito cansativo, tá? Voltando aqui, gente, ó, eu fiz um total de 11 carreiras com 10,5 cm por 10,5 cm, tá? 11 carreirinhas, onde a última carreirinha era a cada 9 pontinhos baixos, no ponto 10 tinha o aumento. Se quiserem fazer 12 carreirinhas, também pode. 12 não, desculpa, é 12, isso, 12 carreirinhas, pode fazer também, tá? Mas no máximo, não mais do que isso já é o suficiente, tá? 11 a 12 carreirinhas. Agora, eu vou fazer algumas carreirinhas de ponto baixo, só de ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, para daí a gente formar ali a partezinha do chapéu, que vai descer, e depois a gente vai fazer os aumentos novamente. Aí, eu volto para dizer quantas carreiras eu fiz e pra gente fazer a última parte dos aumentinhos. Voltando aqui, gente, fiz 26 carreirinhas retas, eu já tinha feito aquelas 11, né, lá do início, com o aumento, e aí fiz mais 26 retinhas, só de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com um total de 37 carreiras, tá? 26 mais 11, 37. E agora, a gente vai fazer novamente os aumentinhos, para formar aquela abinha, que vai ser de 8 a 10 carreiras mais ou menos, pelo que eu tenho em mente, tá? Então, aqui é o seguinte... Lá na minha carreira número 11, a minha última carreirinha com aumento, eu tava fazendo 9 pontos baixos e no ponto 10 o aumento. Então, basicamente, eu vou continuar a fazer o que eu tava fazendo quando eu parei de fazer os aumentos, para dar bem certinho com a quantidade de pontos. Então, vocês têm que ver a última carreirinha que foi de aumento de vocês, se foi a carreira 11 ou a carreira 12, né? Porque podia colocar uma carreirinha a mais ali que eu falei, para ficar mais certinho também. Então, quem fez com 11, terminou ali com 9 pontos baixos e no ponto 10 o aumento. Então, agora eu vou fazer 10 pontos baixos e no ponto 11 o aumento. Então, vejam certinho qual foi a última carreirinha de aumento de vocês, vejam como é que estava, estava com 9 pontos baixos, estava com 10 pontos baixos, onde estava o aumento, para daí continuar. Então, como no meu eu estava na carreirinha 11, onde eu tinha 9 pontos baixos e no ponto 10 o aumento, aqui eu vou aumentar um ponto baixo. Então, eu vou fazer 10 pontos baixos e o ponto de aumento no ponto número 11, tá? Então, é basicamente uma continuação. Vou fazer aqui os meus 10 pontinhos baixos. É basicamente o que a gente já fez, tá, gente? Não tem muito segredo. 2, 4, deixa eu ver. 2, 4, 6, 7... 8, 9 e 10. E aí, no ponto 11 é o meu aumento. Na próxima carreirinha, o aumento no ponto 12. Na próxima, no ponto 13. Então, é o seguinte, só se atentem a isso, senão não vai dar certinho os pontos, tá? Tem que continuar de onde a gente tinha parado os aumentos. Eu vou fazer aqui as carreiras, eu vou ver se eu vou sempre colocar aumento. Então, é a primeira vez que eu tô fazendo essa peça, então eu preciso testar, e às vezes eu posso errar. Então, eu vou fazer aqui essas 8 ou 10, ou seja, quantas carreirinhas eu vou fazer pra aba, e aí quando eu voltar, eu vou explicar pra vocês. Ó, já expliquei a primeira. Então, eu vou fazer, ó, na segunda eu também continuei fazendo aumento, na terceira, na quarta, na quinta, depois eu resolvi parar e seguir novamente só de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou ver o que eu vou fazer, se vai ter aumento em todas as carreiras, se vai ser na metade e na outra metade não, quantas carreiras vai ser, para depois voltar e explicar para vocês, porque saber fazer vocês já sabem. O que eu vou estar explicando é só, ó, aqui fiz aumento, aqui não, fiz tantas carreiras, vocês vão fazer assim também, para que no de vocês fique igual ao meu, ok? Então, vou fazer aqui essas carreiras e depois volto para explicar para vocês e mostrar ali basicamente, então, o nosso bucket hat já prontinho. Ó, gente, tô voltando aqui só pra mostrar a questão dos aumentos. Ó, ele fica meio bicudinho, ó, com vários biquinhos, tá? Então, eu fiz o seguinte, eu fiz 9 carreirinhas de aumento, desde aquela primeira que eu mostrei pra vocês, eu fiz mais 8, né? Total de 9 carreirinhas de aumento. Essa minha última carreirinha ficou com 18 pontinhos baixos e o aumento sempre no ponto 19. E agora, eu vou fazer mais algumas carreirinhas só de pontinho baixo, pra ela ficar retinha sem esses biquinhos. Então, eu só queria mostrar que o de vocês também vai ficar com esses biquinhos, não se preocupem, que daí agora a gente vai fazer algumas carreirinhas de ponto baixo pra ele ficar retinho. Então, eu vou fazer, daí eu volto pra falar novamente com vocês. Voltando aqui, ó,
tá finalizado. Vou recapitular tudo com vocês, tá? Então, como eu havia falado aqui por último, eu tinha feito 9 carreirinhas com aumento, né? Falei que acho que a minha última foi com 18 pontinhos, 18 pontinhos baixos no ponto 19 o aumento. E depois fiz mais 6 carreiras só de pontinho baixo sobre pontinho baixo. Deu um total de 52 carreiras, deixa eu só verificar, ó. Foi 11 carreirinhas no início, com aumento, depois mais 26 carreirinhas só de pontinho baixo, depois mais 9 carreirinhas com aumento e por último 6 carreirinhas de pontinho baixo sem aumento. Então, ali no início eu falei que dava 37, 37 com 9, vai dar 46, com 6, 52, é isso mesmo, 52 carreirinhas, tá bom? E ó, ficou assim. Ficou lindo na cabeça, vai ter fotinho na aba comunidade, tem vídeo lá no meu Instagram, @tudabeteato, na aba Rios. Tem também fotinho de como ficou muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, sobrou ainda, gente. Então, com um novelinho de 500 metros, deu pra fazer tanto o chapéuzinho, né, o bucket hat, que é a moda das blogueiras, deu pra fazer tanto ele quanto aquele crop de frente única que eu fiz da mesma cor, e ainda sobrou. Então, olha que econômico. Com um novelinho, vocês podem fazer 2 peças e montar um conjuntinho aí pra venda. Espero que vocês tenham gostado, então, e até o nosso próximo vídeo.